Oh, quão rude cruz Deus tomou, sim, meu pecado expiou. Sempre cantarei aleluia, honra e glória a Jesus. Deus o Pai sim enviou seu Filho pra morrer, nos redimiu, nos comprou, o preço Deus pagou. Oh, quão rude cruz Deus tomou. Eu quero começar lendo um poema, né? Um poema que eu conheço desde assim a adolescência, sei lá, pré-adolescência, mas que eu vou ler só porque alguém me mandou essa semana pelo e-mail como uma coisa assim maravilhosa. E olhando esse poema me fez pensar sobre o nosso grande problema. Pode ter acontecido muitas vezes na história da igreja, em que a igreja conhecia a verdade, né, a igreja em geral, né, mas que foi intimidada pelo mundo, medo das consequências, medo do terror, sei lá, medo de qualquer coisa, das pressões, e que não tenha pregado a verdade. Isso aconteceu muitas vezes, não é? Isso é indesculpável, um pecado terrível de, por qualquer razão, nós não pregarmos a verdade. É por isso que Jesus, quando convoca as igrejas da Ásia, por exemplo, ele diz: sejam fiéis até a morte. Ou então o livro de Hebreus diz: vocês não tiveram que dar testemunho até o sangue ainda, se tiverem que dar, vão em frente. Ou quando ele fala dos mártires no céu, diz: eles venceram pela palavra do testemunho, pelo sangue do Cordeiro, e eles não amaram suas vidas até a morte. Portanto, é indesculpável quando a igreja, de posse da verdade, por qualquer razão que seja, esconde a verdade para se proteger. Mas eu não acredito que esse seja o grande problema da nossa geração. O grande problema da nossa geração é que ela acredita igual o mundo mesmo. Não é que ela tenha a verdade, uma convicção da verdade e um medo. Mas não é nada disso. Nós estamos numa situação muito pior do que isso. O problema nosso é que nós não temos nenhuma convicção. A nossa convicção, a convicção da nossa geração é a mesma da do mundo. Então uma igreja prega coisas que refletem o mundo, porque isso é que ela acredita mesmo. Qualquer peça que flua do humanismo do homem sem Deus é completamente entendida e vista até como algo relevante pelas pessoas. Qualquer verdade bíblica tem uma dificuldade enorme, não no mundo, na igreja. Então, ao poema, né, que eu falei, poema assim que faz o homem se sentir nobre. Diz assim, esse poema é muito lido nas formaturas, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil eu não sei. De dentro da noite que me cobre, negra como a cova, de ponta a ponta, eu agradeço a quaisquer deuses que sejam pela minha alma inconquistável. Na cruel guerra da situação, não estremeci, nem gritei em voz alta. Sobre a pancada do acaso, minha cabeça está ensanguentada, mas não curvada. Além deste lugar de ira e lágrimas, avulta-se apenas o horror das sombras. E apesar da ameaça dos anos, encontra-me e me encontrará destemido. Não importa quão estreito seja o portal, quão carregada de punição a lista, sou o mestre do meu destino, sou o capitão da minha alma. O nome desse poema é Invictus, de William Ernest Henley. Foi escrito em 1875, mas só foi publicado em 1888. Sabe, essas frases finais ficaram famosas.
Sou o mestre do meu destino e o capitão da minha alma. A igreja da nossa geração não tem dificuldade com isso. Isso é maravilhoso. Sou o mestre do meu destino. Isso se encaixa perfeitamente com a maior parte daquilo que se chama evangelho em nossos dias. Você vê, não é uma questão de uma convicção verdadeira, mas um temor, o que é um pecado terrível, algo muito pior. É que essas palavras, por exemplo, alguém me mandou por e-mail essa semana, como palavras maravilhosas, é o que as pessoas acreditam de fato. Todo o humanismo secular, os heróis do humanismo sempre mencionam esse texto. Por exemplo, Mandela pensava muito nesse texto quando estava na cadeia. Agora, ao ler isso, eu estava lembrando de um texto de Isaías, que a igreja da nossa geração não tem não vê da mesma maneira que vê o texto que a gente acabou de ler, mas que é a Bíblia. Ela tem grandes porções nos mostrando o evangelho, e de vez em quando Deus dá um sumário assim, uma frase, 2 frases, e esse é um dos lugares. O capítulo 1 de Isaías é um capítulo devastador, o oposto dessa coisa de minha alma, sou mestre do meu destino e capitão da minha alma. Isaías pinta a tragédia do pecado humano, e quando chega no versículo 9, você está meio que arrasado pela descrição de Isaías. Então Isaías diz assim: se o Senhor dos exércitos não nos deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Ele está falando sobre o pecado naquelas pessoas que tinham ouvido em Israel a verdade externa de Deus, a palavra de Deus. Isaías diz: olha, se Deus, o Deus Todo-Poderoso, não deixasse para nós um remanescente, se Ele não fizesse isso, todos nós seríamos como Sodoma, e todos nós seríamos semelhantes a Gomorra. Então Isaías mostrou o pecado e que ele conduz a uma vida de miséria total, a escravidão, e não a homens com seu destino em suas mãos, o capitão das suas almas, mas pelo contrário. Isaías mostra que o pecado deixa o homem totalmente sozinho, sem ajuda, e quando ele chega no fim da vida, ele não tem recurso nenhum, ele é engalfinhado pela morte. Então, por exemplo, no versículo 6, ele descrevendo o pecado, ele diz assim: desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nele nenhuma coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não exprimidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Então ele faz uma descrição do pecado. Quando ele chega no versículo 6, ele diz: olha, não há nada são, do alto da cabeça ao dedão lá do pé, só existe chagas podres. É terrível, mas graças a Deus Isaías não terminou aqui, mas ele não vai chegar perto de nada parecido com o Invictus, o poema que nós lemos. Então ele chega no versículo 9, o versículo 9 é crucial para a compreensão do Evangelho, porque é um ponto decisivo na mensagem do profeta Isaías, que é o profeta que eu mais amo, assim, desde a minha infância, porque até agora ele vinha retratando e delineando o pecado, e o Evangelho sempre começa assim. O Evangelho sempre começa até esse ponto tão baixo, não há nada são, da cabeça ao pé, só chagas podres. Então Isaías descreveu a natureza do pecado, o caráter do pecado e os resultados inevitáveis do pecado. É um retrato terrível. Poucas pessoas pintam o retrato tão terrível. Isaías é aquele profeta maravilhoso, de Isaías 9, não é? Que fala sobre Jesus: um filho se nos deu, o seu nome será Emanuel. Há passagens tão doces em Isaías, mas todos os homens que estão encantados com a glória de Deus, com a graça de Deus, fazem a mesma descrição de Deus, do pecado. É um retrato terrível, e nós precisamos entender o retrato, e nós precisamos olhar para o retrato e aceitar. É verdade, esse é o retrato do homem, de todos os homens. Mas graças a Deus não acaba aqui, porque se acabasse aqui, nós ficaríamos na completa escuridão do desespero.
Então a mensagem de Isaías possui uma outra face, e são essas duas faces do Evangelho, essa descrição horrível, do alto da cabeça, ponta do pé, chagas podres, mas ela não acaba, ela tem uma outra face, e essa face está aqui nesse versículo que chegamos, no ponto de transição da mensagem em que Isaías abre o seu livro. Então nesse versículo nós temos o ponto nevrálgico, porque é só nele que nós temos um vislumbre de esperança, e o vislumbre de esperança não tem nenhuma relação com o Invictus, ou com o homem, ou com o mundo, ou com a sociedade, ou com a cultura, não tem nada a ver com nada disso, não tem nenhuma relação com o poema que expressa tão bem a visão que o homem natural tem de si mesmo, e que a igreja da nossa geração também tem, a olhar para o mundo, a olhar para o que pode ser feito pelo mundo. Então Isaías introduz o Evangelho agora na sua totalidade. Primeiro ele introduz o Evangelho na verdade feia daquilo que o ser humano se tornou. E agora ele introduz o Evangelho na totalidade, porque ele traz a esperança do Evangelho. A esperança que muda de escuridão para luz. E é isso que eu quero meditar. Porque eu coloco diante de nós, assim, Isaías coloca algo especial. Como eu disse, de vez em quando, a palavra de Deus, não é? O Espírito Santo, traz grandes porções para você compreender o Evangelho. E de vez em quando Deus traz um sumário, várias vezes na Bíblia isso acontece. E esse é um dos lugares importantes onde isso acontece. Eu gosto como a Bíblia faz isso. De repente, numa frase, resume tudo, numa frase de uma forma sumária, a fim de quê? Por quê? Porque é preciso dessas declarações sumárias e curtas, para que você possa lembrar. Talvez aquelas grandes porções você não possa lembrar no dia a dia, o tempo todo, tudo isso, mas essas definições sumárias, pequenas, que a Bíblia de vez em quando traz, todos nós podemos carregar, se um dia fomos jogados numa cela, sem acesso a nada, esses evangelhos, esses sumários do Evangelho em frases, podem continuar em nossa mente, e aqui está o Evangelho em poucas palavras. É exatamente isso que faz, e nós nesse sumário enxergamos o Evangelho todo, porque é isso que Deus fez. Primeiro que você vê, nisso que Isaías faz no versículo 9, é que o pecado merece a punição de destruição total. Qualquer evangelho que tem problema com isso, tem problema com o evangelho todo. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixasse um remanescente, já como Sodoma, todos nós seríamos. E nós seríamos semelhantes a Gomorra. O que aconteceu com essas cidades, queridos? Qual é o ponto? O ponto é que elas foram destruídas. Quem foi destruído na cidade de Sodoma e Gomorra? O velho, o adulto, a criança, o jovem. Foi destruído tudo. As pessoas costumam dizer, a sociedade tem muitas coisas boas, mas o que na sociedade de Sodoma e Gomorra ficou? O que não foi devastado pelo juízo de Deus? Que coisa boa havia lá? No fim, o que sobrou? Há uma passagem em Gênesis, onde Abraão, olhando do topo da montanha para a cidade da planície, que as cidades ficavam na planície, uma planície verdejante, linda, suntuosa, próspera. Nós conhecemos a história de como Ló escolheu a planície verde, linda, pensou, aqui vai ter prosperidade, vai ter riqueza, há uma grande diversidade cultural na cidade, minha família vai poder experimentar todas essas coisas, vai ser muito bom, cheia de alegria, de prazer, de divertimento, de pessoas se divertindo. Enfim, Rio de Janeiro, Campo Grande, E a Bíblia diz assim, em Gênesis 19, 28, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. Um belo dia, Abraão subiu um monte, olhou para as cidades e tudo que ele viu foi uma fumaça, como que subiu de uma fornalha, não tinha mais nada lá. Ou seja, destruição total.
não ficou nada vivo, não ficou as obras de arte, não ficou artista, não ficou pintura, não ficou nada. Tudo aquilo foi completamente destruído. E o profeta Isaías está dizendo que, no que diz respeito a nós, o que nós merecemos, é a mesma coisa. É isso aqui. É esse quadro devastador de destruição total, sem sobrar nada. Nada que pudesse ser preservado. O princípio que Isaías está extraindo, ou seja, de acordo com o ensino bíblico, essa é a verdade de todos os indivíduos. É por isso que Isaías vinha dizendo: não há nele nadação. Não é que algumas coisas estão ruins, não há nadação, da ponta do pé ao alto da cabeça. Versículo 6, só tem chagas podres. Esse é o Evangelho, ele não se parece com o poema Invictus. Sou o capitão da minha alma, o mestre do meu destino. Ló havia vivido no meio desse povo, dessa cultura. A Bíblia diz que ele se incomodava com as coisas todo o tempo. Isso é nobre, porque fica evidente que Ló nunca sentiu naquele ambiente um lugar confortável, apesar de que ficou lá assim mesmo. Perdeu muita coisa com isso. Muitas das vezes as pessoas dizem: olha, a nossa presença, nós podemos ficar, porque nós vamos. Mas o que acontece é que Ló foi perdendo tudo, né? Família, filhos, parte da família não saiu com ele. Finalmente Deus disse: eu vou destruir essas cidades, por causa do pecado, por causa do seu mal, por causa da sua iniquidade, porque nela não há nada bom, a não ser chagas podres. Agora Isaías vira para os seus contemporâneos, para homens que conheciam a palavra de Deus, e diz: olha, se nós fôssemos receber o que nós merecemos, é isso que a gente ia receber. Nós íamos ser destruídos assim, destruição total, e não ia sobrar nada, porque não há nenhuma diferença. Esse é o ponto muito importante. Não é, como eu disse, que a nossa geração tem uma convicção da verdade, mas pela pressão não tem sentido medo, que seria apostasia. Mas o problema é que a nossa geração não acredita nisso, não acredita nessas verdades. Nossa geração acredita em outro evangelho. O que Isaías está dizendo é o seguinte: não existe nenhuma súplica que possa ser feita e oferecida por pessoa alguma do ponto de vista da justiça de Deus. Nenhuma súplica. Nós sabemos que Abraão tentou fazer exatamente isso. Quando Deus disse: eu vou destruir tudo, Abraão pensou como muitas pessoas pensam: mas poxa, Deus vai destruir o justo com o injusto? Então Abraão orou. O que Isaías está dizendo é o seguinte: nós não podemos fazer nenhuma oração que fuja da declaração do Evangelho, ou da verdade de Deus, que você imagine que possa ser ouvida por Deus. Abraão orou. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma, Abraão disse ao Senhor, achar 50 justos, naquelas duas cidades, aquelas grandes cidades, lá tem jovens, velhos, lá tem tudo quanto é tipo de gente. Se eu achar 50 justos, Deus disse: pouparei tudo. Se você achar 50, eu poupo tudo. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. É um homem humilde, temente a Deus. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E Deus disse: não destruirei. Então, se você achar 45 justos, que não mereçam a destruição, eu não destruo. Mas então Abraão continuou a orar assim: se porventura, se achar 40, Deus disse: se tu achar 40, eu não destruo. Querido, lá tem jovens, velhos, crianças. São 2 cidades. Não destruo.
Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura achar ali 30, e disse: não farei se achar 30. 30 eu não destruo. E disse: eis agora que eu vou me atrever a uma loucura, Senhor, se porventura achar ali 20. E disse: eu não destruirei. Se achar 20, eu não destruo. Então Abraão continuou orando. Ele disse assim: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais essa vez, não vou falar mais. Se porventura se achar ali 10, Deus disse: eu não destruirei se eu achar 10. Aí Abraão desistiu de orar, queridos, e retirou-se o Senhor quando acabou de falar com Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar, e Abraão foi dormir. E a Bíblia diz que quando Abraão acordou de manhã, as cidades estavam destruídas. É isso. O que diz é o seguinte: nós não temos nenhum argumento para Deus não destruir tudo. Por nenhum homem você pode apelar para a não destruição justa de Deus. Precisamos compreender que, como parte da raça humana, nós não merecemos nada a não ser a destruição. E se nós temos problema com isso, nós temos problema com todo o Evangelho, no seu nascedouro. Agora, nós admitimos isso, o mundo tem ouvido isso, essa é a mensagem, é aqui que começa o Evangelho da nossa geração. Nós achamos que o ser humano está numa situação que ele nada merece a não ser destruído mesmo, ou seja, ser alvo da ira de Deus. Então eu sou autorizado a fazer essa pergunta, porque eu escuto muitas pessoas falarem: por que Deus não faz nada a respeito disso? Por que Deus não para as guerras? Por que Deus não para a fome? Por que Deus não para a miséria? Por que Deus não dá um fim a tudo isso? Por que Deus não acaba com aquilo? Por que Deus não termina com aquilo outro? E por que Deus? Ou seja, as pessoas culpam Deus pela situação do mundo, pela situação da sociedade. Por que Deus não preserva as famílias? Por quê? Não é? Nós ficamos pensando: por que Deus não faz? Ele tinha que fazer. Mas a mensagem é esta: que quando os homens e mulheres falam assim, não há esperança nenhuma. Enquanto os seres humanos ainda pensam: por que há isso no mundo? Por que há aquilo no mundo? Por que há tanto sofrimento? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Por que Deus não faz aquilo outro? Quando o homem faz isso, não há nenhuma esperança para o homem. Mas por que o homem faz isso? Porque o homem, a alma dele é aquele poema, Invictus. Nós somos o capitão da nossa alma, do nosso destino, mestre do nosso destino, capitão da nossa alma. O homem acha que ele merece muitas coisas, ele fica até surpreso: por que Deus não está fazendo as coisas? E as pessoas na igreja não têm dificuldade com isso, não tem dificuldade com essas declarações claras de Isaías. O primeiro passo, a Bíblia diz, é fazer o que Isaías faz aqui, em favor da geração dele. É isso: vocês têm que admitir, não pleitear, vocês não podem pleitear nada disso, porque se Deus não fizer algo, nós já seríamos como Sodoma e Gomorra. Não há nenhuma razão. Vocês não podem pedir o abrandamento a Deus. Vocês não podem pedir baseado em qualquer coisa que Deus faça. Vocês devem confessar que tudo que você tem recebido ainda é misericórdia, porque por fim nós seremos tão destruídos quanto aquelas pessoas. Porque se nós apelarmos para os nossos merecimentos, nós vamos ser totalmente destruídos. Agora, qual é o fundamento que, sabe? Porque os homens não merecem nada. Olhe para o homem e para a mulher, no princípio. O que Deus deve aos homens? Deus criou os homens, colocou os homens, sabe? Vamos fingir que nós aqui somos membros de um júri, mesmo em nossa queda. Então Deus, que defesa você faria de Adão e Eva? Ou de Campo Grande?
ou de qualquer ser humano, criados à imagem de Deus, num paraíso de perfeição absoluta, recebendo amizade, companheirismo de Deus, todas as bênçãos que alguém pode desejar, e deliberadamente se rebelaram contra Deus, desobedeceram, colocaram sua própria vontade à frente de Deus. Sabe essa coisa? Eu sou o capitão do meu destino. Haveria qualquer desculpa. Pode-se oferecer algum argumento em favor deles. Alguém pode alegar que foi ignorância. Não foi ignorância. Eles foram avisados, foram prevenidos. Não era nada demais. Nada pode ser dito em favor deles. Eles não tinham como se desculpar. Nós sabemos que eles tentaram. E não somente eles mereciam ser expulsos do paraíso, como foram. Mereciam ser destruídos. Total e eternamente. Uma punição sem fim. É isso. Mas você vê, as palavras do poema é Invictus, não importa quão estreito o portal, quão carregada a lista de punições, ou seja, não importa, eu mantenho a cabeça erguida, sou o mestre do meu destino, sou o capitão da minha alma. Agora, o que dizer dos homens e mulheres, que nós poderíamos dizer diferente de Adão e Eva? Não seria a mesma coisa? O que pode ser dito em favor da humanidade, da cultura, do nosso bairro, da nossa cidade? Qual é a súplica? A súplica de Abraão? Que súplica nós podemos recorrer para mitigar a sentença de Deus para com o pecado? Podemos alegar a ignorância da humanidade. Nós podemos alegar para todos os nossos pecados ignorância. Ninguém poderá dizer, eu não sabia. Paulo diz, para que toda a boca se cale, todos sejam culpados diante de Deus. Toda a mente de Deus está claramente revelada nas Escrituras. O que Ele ama, o que Ele odeia. Os 10 mandamentos, Ele tem fazido conhecer a sua vontade, de todas as maneiras, até que Ele revelou-se perfeitamente em seu Filho. Mas mesmo que Deus não tivesse dado o Velho Testamento, todos nós temos uma consciência que nos deixa sem desculpa nenhuma. Em todos nós há um senso de certo e errado, que nós quebramos quando nos é conveniente, mas quando as pessoas quebram em relação a nós, nós não achamos correto. Todos nós precisamos confessar que mesmo sabendo que era errado, ainda assim nós fizemos, porque achávamos que era mais divertido, porque achávamos que ia ser mais prazeroso, e ignorando Deus. Nós sabíamos que era errado, e nós fomos em frente, e mesmo sabendo que alguma coisa era certa, nós não fizemos, porque fazer aquilo ia gerar em nós um desconforto, e nós preferimos não fazer, e fingirmos que nós éramos o mestre do nosso destino. Temos deliberadamente desconsiderado a voz da nossa consciência. Todos os homens. Temos revelado contra um monitor interno que Deus colocou, que acaba sendo obliterado, é óbvio, e começa a funcionar errado. E começou a funcionar errado, à medida que a consciência não é algo espiritual, ela é também afetada pelo nosso pecado. E nós não temos só a consciência, nós temos a história falando conosco, Por exemplo, essa história de Sodoma e Gomorra. Mas isso fez algum ser humano parar? O dilúvio fez algum ser humano parar? As desgraças à nossa volta, Deus diz para Adão, se você fizer isso, você vai comer, vai ser difícil, vai ter espinho, você vai morrer. Nós fazemos enterros diariamente, mas isso fez o homem parar? Nós temos alguma desculpa? Como nós íamos pleitear pela nossa sociedade diante de Deus? Por nós mesmos, por qualquer ser humano. A história registra, a história secular confirma, não só da Bíblia, nós temos lido a respeito do que acontece com as pessoas, as nações, está tudo à nossa frente todos os dias. Nós vimos o que aconteceu mesmo com o povo de Israel, que Deus disse, é a menina dos meus olhos, mas vimos como Deus jamais olhou para o pecado deles como algo pequeno, ou sem importância. Quando eles desobedeciam, eram carregados para o cativeiro, levados para o Egito, levados para a Babilônia, e o que não foi destruído, Isaías está dizendo, não foi por nada, porque se Deus não tivesse deixado remanescente, todo mundo seria como Sodoma e Gomorra.
E a gente vê isso nos grandes casos dos homens, como o pecado jamais foi ignorado na vida de Davi, de Noé, de Moisés, de ninguém. Pecaram, sofreram as consequências, está tudo nas suas biografias, está tudo em todo lugar. Essa é a experiência da raça humana no que diz respeito à vida pecaminosa. É uma vida de insensatez, é isso que Isaías está dizendo, é uma vida suicida, é uma vida que leva à miséria, é uma vida que leva à penúria e por fim ao desespero. Mas o ser humano para. Queridos, olha para a família, olha para os casamentos, olha a desgraça que é o homem ser guiado pela luxúria. Todo mundo quando olha para o casamento do outro, as desgraças que acontecem, os filhos abandonados, o casal em guerra, pensa que desgraça, é uma tragédia, a sociedade, por que isso está acontecendo com a sociedade? Mas quando ele quer pecar, ele vai em frente, ele vai em frente. Sabemos tudo isso, e mesmo assim, em detrimento a todo esse conhecimento, persistimos. O ser humano continua indo para a mesma direção, tudo indo para a mesma direção e achando que são livres para ir para qualquer direção. Sempre o ser humano foi sempre para a mesma direção. É como o rio Amazonas, sei, mas cismar que não está indo para o mar, por alguma razão. Está subindo a montanha. Se o rio Amazonas pensasse, ia pensar, olha, tem alguma coisa fixa aqui, porque sempre a nossa água, a água aqui do rio, está indo para o mar. Nós não somos o capitão da nossa destino, nosso destino é o mar e nós estamos indo para o mar mesmo. Nenhuma água aqui no rio um dia foi para outro lugar. Então, apesar disso tudo, Deus veio ao mundo, mandou seu filho ao mundo, e seu filho foi morto no mundo. A luz veio ao mundo, e a condenação é que os homens amaram mais as trevas. O que nós vamos dizer diante de Deus? Se você fosse um advogado, o que você diria? Quais são os seus argumentos? Será que você está orando igual Abraão ainda? Senhor. Ou o que Isaías faz é o seguinte: se um homem não chega à conclusão de que tudo merece ser destruído, ele não entendeu nada. E ele nunca pregou o Evangelho, se isso não ficar claro. Mas o mundo rejeita, ele veio, e a condenação é essa, João 3,19, porque a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Isso aqui é a verdade, é o Evangelho nos está encarando, está frente a frente. Apesar de tudo isso, o ser humano pergunta a você assim: por que Deus não acaba com a violência? Por que Deus não acaba com a guerra? Por que Deus não acaba com a fome? As pessoas, essa é a mente moderna. Se há um Deus, por que Ele não acaba com isso, não acaba com aquilo? Por que Ele não está fazendo isso? Por que Deus não está fazendo aquilo? Por que Deus está tão parado, tão inerte? Por que Deus não faz nada? Ou seja, homens e mulheres se levantam e criticam Deus. Mesmo crentes, quando vêem as passagens na Bíblia, ficam assim: não posso, Deus não pode. Criticam Deus. Se aventuram a colocar suas opiniões arrogantes diante de Deus. Você vê que nem quando o homem é humilde adianta nada quando ele está indo de contra a verdade. Foi inútil Abraão dizer: olha, tem misericórdia, não, eu vou falar isso aqui, não me leve a mal, humildemente, eu vou destruir, Abraão. Se você achar, então vá lá, acha os justos. Mas não é assim, não é nem como Abraão, que, não, é arrogante. Por quê? A mensagem do Evangelho hoje não é essa aqui, não. Se Deus não nos deixasse um remanescente, todos nós seríamos como as pessoas dizem: Deus tem que fazer alguma coisa, Deus tem que salvar o homem, Deus tem que fazer isso, Deus tem que dar uma oportunidade, Deus tem que estar, porque o homem. E aí, ao mesmo tempo, a gente vira para o mundo e diz assim: você é o capitão da sua alma, é o mestre do seu destino. Então, apesar das ameaças dos anos, diz o poema: encontra-me e me encontrará destemido, não importa quão estreito o portal, quão carregada de punições a lista, sou o mestre do meu destino, sou o capitão da minha alma. Não seria pura verdade sobre o homem essa declaração de Isaías?
A despeito de todas as coisas, os homens continuam arrogantes contra Deus. O que fazemos? Nós não só pecamos, nós pecamos jactanciosamente. Nós pensamos que somos espertos, e não somente isso, nós desafiamos Deus. O nosso vizinho está morrendo, o salário do pecado é a morte, mas nós acordamos de manhã para pecar contra Deus e para falar para Deus: por que você não acaba com a guerra? Nós endurecemos a cabeça e dizemos: que Deus faça o seu pior, o pior que puder. Nós não temos medo. Apesar das ameaças dos anos, encontra-me, me encontrará destemido, não importa quão estreito o portal, quão carregado de punições alistas, sou o mestre do meu destino, sou o capitão da minha alma. O homem pensa realmente que ele tem algum controle. Vivem como se não fosse morrer, morrendo todo dia. Como eu estava dizendo aqui na quinta-feira, né? Nós perdemos toda a noção do que o Salmo diz, que Deus faz tudo por amor do seu nome. Como Davi, como Isaías. Nós só pensamos em Jesus como um instrutor, um consultor, mas eu sou o capitão. Nós não aceitamos a ideia de propiciação, da culpa, da destruição total. Então o que poderia ser dito? O que nós diríamos para Deus no tribunal? Se nós fôssemos loucos de chegar lá para fazer a defesa. Que defesa nós faremos da humanidade, da cultura, do nosso bairro, de nós mesmos, com relação à sentença de Deus, do que nós reclamamos, o que nos choca? Porque a sentença de Deus é um problema para nós, porque nós não nos levantamos como Isaías e falamos: olha, se Deus não deixasse um remanescente, todos nós seríamos como Sodoma, todos nós seríamos como Gomorra. O que pode ser dito para Deus, para que Ele mude a sua sentença? 2 Tessalonicenses 1,9 diz: merecem eterna perdição ante a face do Senhor. Agora, essa é a sentença. O que nós podemos dizer a Deus em relação a essa sentença? Que defesa nós faríamos? Que base para queixas nós teríamos se Deus destruísse de fato tudo e condenasse todos os homens, como Sodoma e Gomorra? Agora, as pessoas dizem: não, nós acreditamos na graça de Deus, mas só quem acredita nisso pode falar sobre graça de Deus. Aqui então está a primeira mensagem do Evangelho. Sem essa primeira mensagem do Evangelho, tudo que as pessoas pregarem é mentira. Não importa quão humano ou humanitário isso possa parecer, é mentira. Não é o Evangelho, não tem nenhuma relação com o Evangelho. Mas tem relação com todas as religiões humanistas que existem. Todas elas são humanistas porque foram inventadas pelos homens. Então nós devemos considerar e devemos confessar isso. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixasse um remanescente, é isso que teria acontecido, e seríamos incapazes de reclamar como Abraão foi naquele dia. Isaías está dizendo: somos uma nação pecadora, um povo carregado de iniquidade, de sementes de malignos, filhos corruptores. Se Deus nos tivesse destruído para sempre, não poderíamos ter uma só palavra de queixa. Não tem essa coisa: por que Deus não faz isso, não faz aquilo? Isaías reconhece isso quanto à nação de Israel, e reconhece em relação a ele mesmo, quando ele vê a santidade de Deus e diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, o Deus Santo. Todos os outros servos de Deus na Bíblia têm essa mesma visão. Por exemplo, Davi, no Salmo 51, contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Davi não está se defendendo. Como eu disse na quinta-feira, nós falamos muito sobre crime e nada sobre pecado. Hoje, um evangelho que o mundo olha com mais, é quando você fala muito sobre crime, mas não sobre o pecado. Por quê? Qual é a definição dos dois? A nossa sociedade, como eu estava meditando na quinta-feira, não acredita no pecado, não quer que você fale sobre isso. Mas a sociedade gosta que você fale sobre o crime, e o crime é uma coisa terrível mesmo. Mas por quê? Porque crime é algo feito contra o homem, contra outro ser humano, é horrível. Mas pecado é algo feito contra Deus, não tem importância.
Você pode falar sobre o crime, a sociedade vai falar isso mesmo. Nós queremos tudo sem crime. E é trágico que o homem viva num ambiente de crimes. De fato. Mas você vê qual é a diferença. Por que nós podemos nos sentir à vontade de falar contra o crime, enquanto temos uma grande dificuldade, um acanhamento de falar contra o pecado? Porque crime é algo que eu faço contra outro ser humano, mas o pecado é algo que atinge Deus, e se não atinge nenhum ser humano, não tem importância. A nossa sociedade sequer acredita que existe pecado mais, porque Deus é irrelevante. E qualquer ensino que faça de Deus irrelevante é completamente diabólico, mesmo que grite crime da forma mais alta possível. Crime nos choca, porque fere o ser humano. Pecado não nos choca, porque é algo que fere a Deus. Mas a definição bíblica de pecado é algo contra Deus. Contra ti, somente contra ti pequei. Mas Davi tinha matado um homem, tinha adulterado com uma mulher. Mas você vê que ele está muito mais interessado aqui no pecado. Porque o crime é só a consequência final do pecado. E o crime também é pecado, mas por causa de Deus. Contra ti, somente contra ti pequei, fiz o que era mal aos teus olhos. Alguém precisa dizer, peraí, Davi, não foi só contra Deus, não foi contra Deus. Mas alguém hoje diria, não, o problema aqui é o crime só. Mas não é isso. Ele não está se defendendo, ele está clamando por misericórdia, por compaixão. Davi não se levanta para dizer, ó Deus, eu fui grandemente tentado afinal, por que você fez a mulher tão bonita? O que fiz eu com essa fraqueza? Coitado de mim. Fui fraco, estava somente sendo humano. O ser humano é assim, homem vê mulheres bonitas, ainda mais tomando banho, eles ficam tentados. Foi isso que aconteceu comigo. Agora, eu sou culpado da mulher tomar banho? Ou eu sou um homem? Não seja tão duro comigo. Por que tu me critica? Por que fica me julgando? Por que permitiu que ela tomasse banho na hora que eu estava lá em cima? Não, Davi diz assim, tenha misericórdia de mim, ó Deus, contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos seus olhos. Essa é a atitude do cobrador de imposto que subiu e orou, Senhor, ser propício a mim, pecador, ou seja, prover propiciação, porque a tua ira está sobre mim, de maneira justa, usa da sua misericórdia. Lucas 18, 13. Muitas pessoas falam, não, eu sou como aquele cobrador de imposto, mas ele não admite a verdade que ele merece a destruição, então ele não é como aquele cobrador de imposto. Você não está no evangelho aí. A Bíblia diz, esse homem desceu justificado, ou seja, a oração só pode ser feita depois que você admitiu que não há nenhuma coisa sã da ponta do pé, e que aquilo que Deus devia fazer era destruir tudo, e que todos os habitantes de Israel, incluindo Isaías, e do mundo, merecem ser destruídos. Porque se Deus não deixasse para nós um remanescente, nós seríamos como Sodoma e Gomorra. Ou seja, um homem que admite que não tem direito, que é totalmente depravado, que não tem nenhuma justificativa, nenhuma excusa, e não tem defesas diante de Deus. Não há essa coisa de quantos justos tem, como é que Deus pode fazer, não há nenhuma desculpa, nenhuma defesa, mas que se prostra aos pés de Deus, clamando por misericórdia e compaixão. Quando nós falamos sobre a depravação do homem, queremos falar sobre o homem sobre o qual não está sendo exercida graça de Deus que transforma o homem, ou seja, todos os homens sem a graça, todos os homens como eles são em si mesmos. E a totalidade do que a depravação fala não está claramente no que o homem pode fazer todo o mal que ele poderia. Óbvio que nós poderíamos ter já, assassinado pessoas. Não assassinamos, nem todas as pessoas cometem todas as coisas terríveis. Não há dúvida de que nós poderíamos ser mais maus do que nós temos sido na prática para os nossos semelhantes. Mas se ele é impedido de não realizar atos piores por motivos que não é devida a uma submissão total a Deus e para a glória de Deus, essa virtude é má aos olhos de Deus, porque ela é parte da rebelião e não da exaltação. Romanos 14, 23 diz, tudo que não procede da fé é pecado. Essa é uma acusação radical de toda a virtude do ser humano, virtude entre aspas,
de Paulo. Toda virtude natural que não flui de um coração humildemente que confia na graça de Deus é pecado. É pecado. Não importa de quem. Não importa você falar sobre a virtude de Gandhi. É pecado. Um exemplo pode ser a acusação radical da bondade, entre aspas, humana. Pense em você tem um filho. Teu filho quer um Maracanã, você diz para ele assim, olha, faz o seguinte, se você lavar o carro, eu deixo você em Maracanã com seus amigos, com o carro. Ele acorda no outro dia, você não gosta de lavar carro. E você lembra ele, você tem que lavar o carro, hoje hein, tem... não quero... Não, você concordou que você ia lavar o carro, depois você ia. E ele fica irritado, ele diz que não quer fazer. Mas você, de maneira gentil, lembra ele que esse era o acordo, que ele lavaria o carro e depois ele poderia ir para o Maracanã. Ele resiste. Você diz, o negócio é o seguinte, se você não fizer o que nós combinamos, você não vai. Né? Não vai. Então ele sai furioso. Mas mais tarde você sai do quarto e vê seu filho lavando o carro. Está lavando o carro. Mas ele não está fazendo isso por amor a você, para honrar você como pai. Não. Ele quer o Maracanã com seus amigos, mas ele está muito irritado, pensando, papai é injusto, papai é chato. Não é? Ou seja, isso restringe aquilo que nós chamamos de obediência. É por isso que é uma obediência entre aspas, porque ela é externa. Ela tem outros motivos. O coração daquele garoto está errado. Está errado com seu pai. Está errado em honrar seu pai, em respeitar seu pai. É isso que nós queremos dizer quando falamos que toda virtude humana é depravada. É isso que Paulo está dizendo, quando tudo que não é por fé é pecado. Se não flui de um coração que ama, se submete totalmente a Deus e faz tudo para a glória de Deus, não está em conformidade com aquilo que a Bíblia diz. A terrível condição do coração do homem nunca vai ser reconhecida por pessoas que avaliam a si mesmas em relação aos outros homens. Sempre que a gente fala sobre algo bom, não, essa pessoa é boa, nós estamos pensando em ser humano com ser humano. Como nós falamos, crime é terrível porque é ser humano com ser humano. O pecado não é terrível, porque é ser humano contra Deus. Nós invertemos tudo. Agora, o filho dele vai fazer coisas boas, vai levar os amigos para o Maracanã, isso não é legal? É uma boa ação. Alguém pode olhar o garotão, levando todo mundo para o Maracanã e pensar, esse garoto é um garoto legal. É uma boa ação. Ele é bom. Ou seja, porque quem pegar carona no carro vai experimentar a carona como um benefício, vai dizer, esse cara é bom, ele está me levando para o Maracanã. Poxa, vê que cara legal. Assim, o mal das nossas ações nunca podem ser medidos pelo mal que fazem grande, maior, menor ou bem ao ser humano. Porque você poderia dizer que o coração daquele garoto é bom e está certo, porque ele está levando as pessoas para o Maracanã, mas é o oposto, o que aconteceu de fato. Então, Romanos 14:23 deixa claro que a depravação da nossa condição em relação a Deus, em primeiro lugar, a definição da depravação do homem em relação a Deus, e só secundariamente em relação aos homens. Um crime só é crime por causa de Deus. Por que um ser humano não pode matar o outro? Quer dizer, eu criei a vida, criei para a minha glória, é por isso que não pode matar. É por causa de Deus, não é por causa do ser humano, não é um valor intrínseco do ser humano. Tire Deus, ou seja, faça do crime uma coisa maior do que o pecado, e você cuspiu na face de Deus, você exaltou a criatura no lugar do Criador. Faça da nossa pregação para o mundo uma questão de crime, não de pecado, e você alterou tudo. Porque a depravação humana não importa, ela é definida por aquilo que o homem faz a Deus. Adão não fez nada de mal a nenhum ser humano quando comeu aquele fruto. Mas essa é a definição de pecado, de impiedade. Viver como se Deus não existisse.
É achar que você é o capitão da sua alma, capitão do seu destino, mestre da sua alma. Então, a menos que nós comecemos aqui, nós nunca vamos entender a totalidade da depravação humana, nunca vamos entender a declaração de Isaías, do alto do pé, a ponta do alto da cabeça, a ponta do pé, só tem chagas podres. Você vai dizer, não, mas eu estou vendo outra coisa ali que não é chaga podre. O menino está levando esgoto para o Maracanã. Não, você está começando do lugar errado. Você está fazendo uma definição que despreza a Deus, e você quer chamar isso de evangelho. Só que o desprezo a Deus, o oposto do evangelho, é completamente diabólico. Então é óbvio que pecado é muito mais grave do que crime. Crime só é errado porque é pecado. Só por isso. Porque as definições não estão baseadas no ser humano. Porque o ser humano, no seu estado atual, se não fosse Deus, nós seríamos como Sodoma e Gomorra. E Deus estaria certo e justo em fazer assim. Então a depravação do homem é total em pelo menos 4 sentidos. Claro, os homens totalmente depravados são religiosos, são filantrópicos. Doam coisas, ajudam, fazem coisas. Jesus diz em Mateus 6, de 1 a 18, que eles podem dar esmolas, podem orar, podem fazer tudo. A religião nada mais é do que rebelião contra Deus, é dizer, nós não somos totalmente chagas podres. E todas essas virtudes, entre aspas, é o oposto do que a Bíblia está dizendo, que o homem devia ser, porque ela é exatamente o homem dizendo, eu não sou o que Deus disse que eu sou. Você nunca chega no Evangelho de fato. Como Isaías conseguiu sumariar tão bem em uma frase. Ou seja, Paulo está dizendo, se não vem de um coração infantil de confiança na graça de Deus, ou seja, confiar na graça de Deus é dizer, nós seríamos como Sodoma e Gomorra. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Não faça aquilo que nós merecemos, faça o que nós não merecemos. Agora, se tu fizer o que nós merecemos, nós não temos do que reclamar. Isso é a graça. Uma das principais maneiras do homem esconder sua falta de vontade de abandonar a autossuficiência é a religião, é a filantropia, é a falta de bondade, a falta de vontade de abandonar a autossuficiência. É onde nós podemos sustentar a ideia de que nós precisamos de algo que não é a misericórdia de Deus. Apesar de todas as coisas, nós falamos como um poema, apesar das ameaças dos anos, encontra-me e me encontrará destemido. Por quê? Porque eu tenho essas coisas aqui. Não é a declaração de Isaías sobre mim. Não importa quão estreito a porta, quão carregada de punições a lista, sou o mestre do meu destino, sou o capitão da minha alma. A totalidade da nossa rebelião é vista em Romanos 3, 9 a 18. E ela é vista em relação a Deus, e ela então se espalha em relação ao homem. Nós já demonstramos que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Ninguém entende. Ninguém que entende, ninguém que busca a Deus. Abraão não faria a oração se ele já tivesse completamente convencido disso. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ou seja, em sua rebelião, tudo no homem é pecado, porque tudo faz parte da rebelião. Então Paulo diz em Romanos 14, 23, tudo que não procede da fé, ou seja, na confiança, na verdade de Deus revelada, ou seja, tanto da definição daquilo que o homem se tornou, quanto da única porta ser a graça de Deus, tudo que não procede da fé é pecado. Portanto, se todos os homens estão em rebelião total, tudo que eles fazem é produto da rebelião. Tudo que o homem faz fora de Cristo é produto da rebelião. Não pode ser uma coisa que honre Deus, mas é apenas parte da rebelião, da rebelião, da rebelião. É claro que muitos desses atos que fluem da incredulidade, uma vez ou outra se conformam com a vontade revelada de Deus. Por exemplo, quando alguém obedece seus pais,
quando alguém diz a verdade, quando alguém ajuda a velhinha a atravessar a rua, quando alguém pratica filantropia. Mas ele não se conforma com a perfeita vontade de Deus por causa dessa conformidade exterior. É como aquele garoto lavando o carro com raiva do seu pai. A rebelião, aquilo é produto da rebelião, não é produto da satisfação, da sujeição a Deus, de glorificar a Deus. Lavar o carro parece ser obediência, mas é algo totalmente externo. Então Paulo diz que todas as coisas sejam feitas em amor, 1 Coríntios 16, 14. Mas o amor é fruto da fé. Então, tudo que não é fé é pecado, tudo deve ser feito em amor. O amor é o fruto da fé, Gálatas 5, 6, 1 Timóteo 1, 5. Portanto, todos os atos aparentemente bons que vêm do coração sem fé, não exalta a Cristo. Sem amor, portanto, você não tem conformidade com a ordem de Deus, e portanto tudo que você faz é pecado. É por isso que Paulo faz aquela declaração. Ou seja, está alinhado com aquilo que nós vimos na quinta-feira. Deus faz tudo por amor do seu nome, e tudo que só está de acordo com o que Deus faz quando é feito da mesma forma. Assim que Jesus viveu, o protótipo do verdadeiro homem. Então, como eu disse na quinta-feira, o que eu encontrei quando você foge disso, que é possível falar de amor para com os homens de tal maneira que Deus sai de cena. Quase todas as pessoas que enfatizam o amor partindo do homem, Deus sai de cena. E é por isso que crime não é algo bom de se falar, porque para a sociedade, a definição de crime, que é a verdade, não precisa de Deus. Deus pode sair de cena. Suas interferências incômodas. É possível você começar a justificar a sua vida unicamente com base no bem que você faz aos homens. E gradualmente a diferença entre um cristão, como nós vimos, e um humanista desaparece completamente. Não porque os humanistas do mundo começaram a ficar centrados em Deus, mas porque nós começamos a ficar centrados no homem. Então o discurso é o mesmo. O humanista está pronto, ele pode ser ateu e falar sobre crime. Ele é óbvio, não vai falar nada sobre o pecado. Então, o que é preciso é o seguinte: se um rei ensina os súditos a lutar, vamos dizer que fosse, nosso tempo acabou, né? Se o rei ensina a gente a lutar, a gente ganha grandes habilidades na luta, mas a gente se rebela contra o rei, e depois a gente usa as habilidades que o rei deu a nós, que ensinou a nós de batalha, para resistir ao rei. Essas habilidades são excelentes e são boas, mas elas se tornaram mais. Elas se tornam mais porque elas estão sendo usadas contra o rei. Então você vê, eu pego o eco, às vezes a minha vida se esbarra na conformidade externa de Deus, mas isso só serve para me dizer: não, eu sou o capitão da minha alma, eu não dependo tão somente da graça, e eu não sou alguém que merece tão somente como Sodoma e Gomorra a destruição. Ou seja, você está usando a habilidade na rebelião. Então não importa o quão estreito o portal, quão carregada de punições a lista, sou o mestre do meu destino, sou o capitão da minha alma. Assim, um homem pode fazer muitas coisas, porque sendo criado à imagem de Deus, há esses pedaços de coisas no homem que externamente pode às vezes se encaixar, como a habilidade do garoto de lavar o carro. Ainda era algo bom, aparentemente, mas era mal, era fruto da rebelião, e não do que devia ser. O seu coração estava errado. Ou seja, você usa qualquer coisa que Deus deu boa na rebelião para justificar o fato de você não depender totalmente da graça de Deus e não merecer ser destruído como Sodoma e Gomorra. Então nós podemos elogiar atos externos, assim como ecos da excelência de Deus, mas nós, nesses atos, sabemos que eles são pecados e choramos porque eles são prostituídos para fins que ignoram Deus.
Ou seja, para o fim oposto pelo qual qualquer coisa dessa foi criada. Então, Romanos 7,18, Paulo diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Isso é uma confissão radical da verdade, de que na nossa rebelião, nada que nós pensamos pode ser bom. Nada que nós fazemos ou sentimos pode ser bom. Tudo faz parte da rebelião. O fato de que Paulo qualifica a sua depravação com essas palavras, isto é, na minha carne, mostra que Paulo está disposto a afirmar que tudo de bom que está nele foi produzido por Deus, foi produzido pelo Espírito Santo de Deus, como está em Romanos 15, 18. Ou seja, Paulo está falando com Isaías: se Deus não deixasse um remanescente, eu teria sido destruído como Sodoma e Gomorra, porque em mim não habita bem algum. Tudo em mim, até aquelas coisas boas, eu era um fariseu, fazia coisas maravilhosas, eu era um homem íntegro, mas tudo isso fazia parte da rebelião. Tudo isso só me colocou como um touro selvagem resistindo aos aguilhões de Deus. Toda aquela bondade, toda aquela virtude externa era parte da minha rebelião e do meu ódio para com Deus. Portanto, na minha carne não há bem nenhum. Carne refere-se a um homem em seu estado natural, sem a obra do Espírito Santo. Paulo diz: tire o Espírito Santo e não há nada de bom em mim. Só que Paulo nunca cometeu nenhum crime, nem, sabe? Paulo foi um homem admirado na sociedade que ele vivia. Então o que Paulo está dizendo em Romanos 7,18 é que ele, além da obra do Espírito de Deus, sequer pode pensar em algo bom, fazer algo bom. Não existe coisas boas, a não ser chagas podres da cabeça à ponta dos pés. E, portanto, se Deus não fizesse algo, todos nós seríamos como Sodoma e Gomorra. Isaías é maravilhoso em sumariar o Evangelho. Então nós reconhecemos que a palavra bom, entre aspas, tem uma grande gama de uso e desdobramento. E nós, às vezes, usamos ela num sentido restrito, de nos referirmos a ações de pessoas, homens, nós, que de fato em relação a Deus não são nada boas. Então a maioria dos homens sem Deus não sai por aí matando pessoas, por exemplo. Realizam benevolência, filantropia, caridade. O que se quer dizer quando se chama essas ações de boas é que mais ou menos há uma certa conformidade externa às Escrituras. No entanto, a conformidade exterior à vontade revelada de Deus não é a justiça, porque aquilo só faz parte da rebelião. Deus continua marginal. Não é feito na confiança sobre Deus, na glória de Deus, e de que eu não sou destruído só se não for porque Ele deixou um remanescente, porque em mim só havia chagas podres. Não é feito nessa confiança, sabe? Ele não é confiável para os recursos, e nós achamos que de alguma maneira um homem, a sociedade, o mundo, ou eu, não merecia o destino de Sodoma e Gomorra. Portanto, tudo que eu faço é parte da rebelião. Não importa quão estreito o portal, quão carregada de punições a lista, sou o mestre do meu destino, sou o capitão da minha alma. Esse homem estava falando sobre coisas boas que ele fazia. Sua luta contra coisas mais, na ideia dele. Ou seja, a honra de Deus não é exaltada, embora ele tenha feito todas as coisas para isso. E a ordem de Deus é essa. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por isso, mesmo esses bons, entre aspas, é parte da rebelião. É por isso que Paulo diz que é pecado. Não são boas no sentido que realmente importa, ou seja, na relação do homem com Deus. São boas quando Deus sai de cena, quando Deus é desprezado. E faz parte da rebelião, acrescenta mais peso à rebelião, porque isso faz eu ter problemas exatamente com a misericórdia e com a graça de Deus. Então, se o homem quiser conhecer as bênçãos de Deus,
as bênçãos de Deus em Cristo, as bênçãos do Evangelho, a primeira coisa é admitir que não há reivindicações a fazer. Portanto, se a mensagem não for clara, o ser humano nunca pode encontrar a graça de Deus. Que não merecem nada a não ser que Sodoma e Gomorra mereceu, todas as pessoas, toda aquela sociedade, nada ficou. Zero. Se nós estamos ainda tentados a fazer alguma defesa, então nós não somos cristãos. Não importa, queridos, o quanto em Cristo a gente fale, nós ainda estamos na posição rebelde de Adão e Eva, como homens naturais. O que a Bíblia diz é que todos os homens que se depararam com a verdade de Deus, elas chegam a essa conclusão, aceitam a acusação, tenho sido um tolo, tenho sido um rebelde, tenho sido vil, não há nada a não ser chagas podres. Se Deus me destruísse, me jogasse no inferno, ele estaria fazendo o que é absolutamente correto. Não haveria nenhum problema sobre o amor, não, Deus estaria, ele é amor e justo, e é isso que ele devia fazer. Eu não teria bases para reclamar. Ninguém jamais vai conhecer a bênção da salvação sem chegar aqui em total impotência diante de Deus. Não há essa coisa de, apesar da ameaça dos anos, encontra-me e me encontrará destemido. Não importa com o estreito portal e com a lista de punições. Sou o mestre do meu destino. Não, isso é lixo. Sodoma e Gomorra está dentro de nós, dentro de todos os filhos de Adão e Eva. A cobiça, a falsidade, o desprezo a Deus. Naquela cidade havia pessoas que faziam filantropia, havia pessoas que faziam tudo, é como essa cidade aqui, como todas as cidades. Este mal, essa rebeldia contra essa vida que expressa tudo isso que está na nossa sociedade, violência, ser antagônico, cospe na lei de Deus, está em nós por natureza. Agora, nós podíamos pleitear que Deus não tem o direito de fazer isso. Então o primeiro ponto do profeta é esse, e nós temos que parar aqui. Então alguém pergunta: por que você prega? Pelo cabo do si, só por isso. A única razão pela qual eu prego e pela qual eu me alegro é o si. Não é uma partícula muito interessante assim, porque dá uma, né? E esse si não tem nada a ver conosco. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Agora, o que Isaías está dizendo? Se Deus não tivesse feito alguma coisa, se Ele não fizer alguma coisa, esse é o caminho. Não é porque alguém está empurrando o ser humano está indo para lá. Ele não para. As pessoas nunca são salvas antes de compreender que elas não podem fazer nada para estar fora da rebelião. Tudo que elas fazem está na rebelião. Não existe o poema Invictus de verdade. Não há nada que afaste mais os homens de Deus em pensar só em crimes e não no pecado. Isaías nos diz que os homens e mulheres são completamente incapazes. E você pode perguntar assim: o que eles não podem fazer? Eles não podem fazer nada. Eles não são mestres do seu destino. Eles não podem ir a Deus, como Paulo disse, mas ele está dizendo outra coisa também. O apóstolo Paulo diz: não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos se fizeram inúteis. Isso é uma declaração terrível, mas aí está dizendo também isso, um homem incapaz de buscar Deus, mas um homem também incapaz de fazer o que ele está achando que pode fazer. Qual é o problema de Israel? O problema de Israel é que ele estava tentando fugir de Deus. E ele está dizendo: é impossível, o homem não pode buscar Deus, mas também o homem não pode fugir de Deus, e esse é o problema do ser humano. Se a nossa sociedade pudesse matar Deus, então não teria mais problemas, sei lá, decretar o fim da morte, o fim da doença, mas o homem não pode. Então, qual é o problema de Israel, do tempo de Isaías? Eles se voltaram as costas para Deus, eles escutaram outros deuses, eles seguiram os falsos profetas, como Sodoma e Gomorra fizeram, como todo homem fez, como Ló escolheu viver entre eles. Ele não deveria ter feito isso, mas ele foi. Abraão foi sábio em morar no topo da montanha, mas Ló queria ir para as cidades, ele foi. Isso é o que as pessoas continuam fazendo. Elas acham que são espertas, elas acham que vão poder escapar de Deus, mas aí está dizendo: isso é impossível. Essa é a grande mensagem transmitida na história de Israel.
Eles tentaram escapar de Deus o tempo todo, eles seguiram outros deuses, seguiram outras nações, ouviram falsos profetas, eles pensaram, tudo irá bem conosco agora, nós nos livramos de Deus. Esse Deus é muito limitado, é muito dogmático, essa coisa de 10 mandamentos e assim por diante, nós vamos viver como os egípcios, e vai ser uma vida boa, e vai ser uma vida estupenda. Mas eles não puderam escapar de Deus. Nenhum homem busca Deus, mas também nenhum homem pode escapar de Deus, esse é o drama. Deus estava lá, Deus está em todo lugar, e aqui está a grande lição para todos nós, que o homem precisa compreender, não importa o que o homem diga que ele é, o capitão da sua alma, o mestre do seu destino, o homem não pode fugir de Deus, ele não está sem rebelião contra Deus, ele não pode escapar. O Salmo 139 diz, para onde me irei do seu espírito, ou para onde fugirei da sua face? Se eu subir ao céu, tu estás lá, se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alma, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe, e isso sempre é verdade. É uma loucura dizer, apesar das ameaças dos anos, encontra-me e me encontrará destemido, não importa quão estreito o portal, quão carregada de punições a lista, sou o mestre do meu destino, sou o capitão da minha alma. Não é verdade. As pessoas pensam que podem escapar de Deus, mas não podem. Deus, já disse um velho puritano, é o mastim do céu. Hoje a gente fala, sei lá, é o pitbull do céu, sabe? Você pode fugir, mas você não pode escapar. Pessoas têm tentado escapar de Deus através dos séculos. Durante os últimos 100 e poucos anos, nossa sociedade tem dito, Deus não existe, Deus não existe, não existe certo e errado, nós fazemos o que nós queremos, cada um é o mestre do seu destino, nós fazemos o que quisermos com a nossa sexualidade, nós fazemos o que quiser com nossos relacionamentos, Deus não existe, nós não precisamos de Deus, nós banimos Deus, nós somos agora pessoas educadas, nós temos a ciência, nós vamos construir um mundo perfeito para nós vamos construir uma sociedade perfeita, e nós vamos desfrutar da vida. Nós não precisamos mais de Deus. E aí vem sabe, a derrota, a violência, o horror. Olha a nossa sociedade. Porque assim, guerras, crimes, é Deus. Deus diz, não há paz para o ímpio. Vocês não podem fugir. Adão, se pudesse, naquele dia no paraíso, dizia, eu destituo tudo o céu, não vai ter nada desse negócio de trabalho com suor, nada disso, acabou, morte jamais. Mas o que Adão tinha que entender, que todo homem aqui, o homem não pode escapar de Deus. Agora, depois o homem fica, por que a sociedade está assim? Por causa disso, não pode. Nós banimos Deus, vamos construir uma sociedade, ela é horrível. Isso é Deus. Paulo diz, do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Não pode escapar, vocês não podem evitar Deus, não podem evitar a punição de Deus, não podem evitar a morte, não podem evitar a maldade do ser humano atingir outro ser humano, não podem. Ao decretar que não tem mais pecado, os crimes aumentam, as famílias são destruídas, a infância é destruída, a juventude é destruída, não acontece, é o oposto. Quando achamos que crime era o que devíamos focar e Deus abandonar, o que acontece é que os crimes aumentam, que a sociedade se desfaz, que a família é destruída, que a morte campeia, porque Deus é o mastim do céu. O homem não pode escapar dele, é isso que Isaías está dizendo, não pode. Israel não pode escapar de Deus, ninguém pode. Quão impotente nós somos. Então, a segunda coisa é que o homem não pode fazer nada por si mesmo, ele não pode escapar de Deus, ele não pode fazer nada. Não há ninguém que busque Deus, mas alguém me fez uma pergunta assim, mas hipoteticamente, né? É patético nós falarmos hipoteticamente, já que a Bíblia já diz que, mas hipoteticamente, e se um homem buscasse Deus, fora dessa verdade, no que isso daria?
não é? A pessoa diz assim, você pode dizer assim, minha alma, tudo bem, eu não posso fugir de Deus, eu preciso morrer e apresentar diante de Deus, e eu vou começar a consertar as coisas. Pois bem, querido, o que você faria? O que o homem faria para consertar as coisas diante de Deus? O homem não pode criar nem no seu coração um desejo por Deus. Romanos 8,7 diz, a inclinação da carne inimiga, a inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem pode ser. Nós não podemos sequer desejar mudar de fato, porque é possível mudar nosso coração, é impossível, e a mente natural odeia Deus. Agora, se o homem procurasse Deus, ele ia dizer, se ele chegasse diante de Deus querendo consertar, ele ia fazer o quê? Os teus próximos anos de lágrima não podem apagar um pecado. O que você faria para ser justificado? O que faria para Deus ser justo e não te destruir? Nada. Não há nenhum argumento. O homem é totalmente incapaz. Essa é a terrível realidade. É isso que Isaías declarou. Se a pudesse achar Deus, não poderia fazer nada, não pode achar. Se você começasse a procurar Deus, sem Deus transformar o coração para levar o homem a Ele. Jó diz assim, em Jó 11,7, porventura o homem pode alcançar os caminhos de Deus? Não pode. Jó disse, se eu pudesse achar o tribunal de Deus. Então Deus um dia apareceu e disse, agora você vai ficar de pé e você vai falar para mim. E nós vimos o que aconteceu. O mundo não pode achar Deus em nenhuma busca. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 11:21, o mundo não conheceu Deus pela sua sabedoria. A sabedoria do homem faz parte da rebelião. Deus é o Deus desconhecido no mundo. O mundo não conheceu Deus pela sua sabedoria. Agora, se o homem pudesse chegar até onde Deus, o que ele faria sobre os seus pecados? O que ele poderia fazer com respeito aos seus pecados que não merecesse aquilo que Isaías disse que ele merece? Então há um outro poema famoso, melhor do que aquele, que diz, nunca, ó Deus, a tua lei, por mais zelo que tiver, por mais pranto que verter, nada poderei pagar, só tu me vem salvar, nada trago, ó meu Jesus, só recorro à tua cruz. Se nós chorássemos pelo resto da vida, isso não apagaria nenhum pecado. Se Adão tivesse passado o resto da vida dele chorando, isso não resolveria nada. Se nossas lágrimas pudessem apagar pecado, Deus não tinha que descer do céu. Se eu vivesse em pano de saco, isso não ia fazer expiação, não ia ser propiciação para os meus pecados. Em segundo lugar, eu não posso produzir atos de justiça dentro de mim, para estar na presença de Deus. Só um homem louco acha que pode, achando que é o capitão da sua alma. O Salmo diz assim, quem subirá ao monte do Senhor? Ou seja, se você pudesse subir, o que você faria? Quem habitará com fogo abrasador, a luz eterna? Que alma poderia ser pura aos olhos de Deus? Quão pura alguém devia ser para se colocar diante do olhar sondador de Deus e receber o título de justo no fim, e não de destruição? Quem poderia viver completamente para Ele, que merecesse esse veredicto? Tudo em nós faz parte da rebelião. Comparecer diante de Deus é o horror. É por isso que no final a Bíblia diz que as pessoas vão pedir para as pedras cobrirem eles. Achar Deus para um homem pecador é terrível. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Como alguma coisa poderia ser bom aos olhos dele? Ele vê toda a mácula, ele vê toda a mancha. Como eu posso limpar as minhas mãos? Onde eu encontrar um manto de justiça que possa cobrir a minha indignidade para não ser como Sodoma e Gomorra? É impossível, porque todos pecaram. Acima de tudo, eu não posso me libertar da escravidão sórdida ao pecado. Não há nenhuma liberdade no homem. A escravidão da humanidade, a cobiça, a paixão, a escravidão ao diabo, à mente, ao mundo. Isaías diz assim no texto antes de chegar ao 9, estranhos devoram em vossa presença, e você está devastado, como em uma subversão de estranhos. Vocês são escravos, estão cobertos, estão impotentes, não podem fazer coisa alguma.
porque aquelas coisas que dominam vocês são mais fortes, não podem escapar, por mais que tentassem, vocês não querem, porque vocês amam a escuridão. Essa é a condição humana. Então, porque nós pregamos, porque nós podemos nos gloriar na salvação, porque Isaías chega no versículo 9, e ele diz assim: se o Senhor dos exércitos, Todo-Poderoso, não nos deixasse algum remanescente, se Ele não fizesse isso por graça e misericórdia, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Essa é a graça de Deus, e só aqui ela chega. Se Deus não tivesse feito isso, então todos seriam como Sodoma e Gomorra. Esse é o Evangelho. Se Deus não deixasse um remanescente, mas graças a Deus Ele deixou, e Ele deixou tão somente por causa da sua graça, para mostrar a sua graça e misericórdia. Essa mensagem deve ser pregada ao mundo inteiro, porque se é graça, ninguém está na maldade além da graça de Deus, porque todos pecaram, e essa é a única esperança. Esse é o Evangelho é: se Deus, pela sua graça, não fizer algo, todos são como Sodoma e Gomorra. Nós não oramos como Abraão, nós oramos com base nisso. Nós oramos com base na graça e na misericórdia, e nós pregamos a verdade sobre o homem, porque se o homem não chegar a esse ponto, ele não pode receber a graça, porque ele não sequer acha de fato que precisa da graça que é derramada a quem merece o inferno totalmente. Portanto, todo o Evangelho está nesse se. Eu diria que está no se de Isaías e no mais do apóstolo Paulo. Paulo diz: o Evangelho é uma loucura para os gregos, um escândalo para os judeus, mas nos que são chamados, internamente, é o poder de Deus para a salvação de todo homem. Você vê, tudo está dependendo desse se Deus e no mais do chamado interno. Senão o homem acha que tudo é maluquice, loucura. Esse é o Evangelho, ele é maravilhoso. Se nós queremos motivação, nós não precisamos de outro lugar. Todo salvo tem toda a motivação do mundo, porque ele vê a maravilhosa graça de Deus. Ele é como Isaías, ele é como Paulo. Não há um salvo em outro lugar, não há outro cristianismo. Ele está no se Deus não tivesse deixado um remanescente, todos nós seríamos como Sodoma e Gomorra. Todo homem acha o Evangelho loucura e escândalo, mas naqueles que são chamados, está no mais, está no si, e tanto mais quanto o si está centrado em Deus e não no homem. Portanto, não há essa declaração do Invictus: não importa quão estreito o portal, quão carregado de punições a lista, sou o mestre do meu destino, sou o capitão da minha alma. Esse é o oposto do si de Isaías e do mais do apóstolo Paulo. E Paulo diz mais: mas Deus, sendo misericordioso, com o seu muito amor com que nos amou, nos libertou em Cristo. É isso, é no mais, esse mais é de Deus, esse si é de Deus. Esse é o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho, queridos. Nós podemos falar tanto sobre uma visão de sociedade que nós e os humanistas não temos diferença nenhuma, porque Deus fica irrelevante, mas Deus é totalmente relevante e central em tudo. Tudo é definido a partir dele, e toda a salvação vai ser baseada no si e no mais, que estão ligados à misericórdia infinita de Deus. Vamos orar por misericórdia, vamos orar nesta noite, vamos ficar de pé. Oh, quão rude cruz Deus tomou, sim, meu pecado expiou. Sempre cantarei aleluia, honra e glória a Jesus. Deus o Pai sim enviou seu Filho pra morrer
pagou. Oh, quão rude cruz Deus tomou.